Meus irmãos, convido para que os irmãos abram a palavra de Deus em apenas um versículo, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amado Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, mais uma vez. Louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o único que é digno de toda honra, glória e louvor. E de fato, ó Deus, todas as coisas, ó Deus, partem do Senhor e vão para o Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque todas as coisas estão patentes, ó Deus, nas tuas mãos, e absolutamente nada pode fugir, ó Deus, do teu controle. Rogamos a Ti, ó Deus, que neste momento o Senhor nos ajude, ó Deus, a meditarmos na palavra do Senhor e possamos, ó Deus, sermos transformados, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, através da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Redentor amado. Amém. Amados irmãos, gostaria de falar nesta noite sobre Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. E o livro de Romanos é um livro que é bastante teológico e ao mesmo tempo prático, né? Ele fala bastante de teologia, de doutrina, mas ao mesmo tempo Paulo expõe bastante prática disso, desta teologia. E Paulo expõe as doutrinas da graça, anunciando o Evangelho de Deus e a justificação pela fé. O apóstolo, ele descreveu a sujeição da raça humana à ira, pelo fato de haverem sufocado a verdade. Isso ele coloca lá em Romanos capítulo 1, onde os homens sufocam a verdade e, a partir disso, vários pecados Paulo descreve ali para esses homens que fazem isso. No capítulo 3, Paulo leva toda a humanidade perante o tribunal de Deus, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. O que segue é uma exposição da doutrina da justificação pela fé somente, e Paulo vai trabalhar bem isso. Ele prossegue mostrando que a doutrina da justificação automaticamente desemboca na doutrina da santificação, ou seja, aquele que foi justificado, inevitavelmente ele vai viver em santificação. E se você não tem uma vida de santificação, uma vida de busca de Deus, uma vida de descanso em Deus, você então precisa rever, de fato, se você foi justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Aquele que nasce de novo, ele vive em santificação. Isso é uma prática daquele que nasceu de novo. E Paulo diz também em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas as coisas, sejam boas ou ruins, elas vão cooperar para o bem daqueles que nasceram de novo, daqueles que conheceram de fato a Cristo. Então, é algo maravilhoso, onde nós podemos ver que Deus ele está trabalhando nas nossas vidas, na vida de todo aquele que nasceu de novo, para a transformação à imagem do seu próprio Filho, que é Cristo Jesus. No capítulo 9, Paulo demonstra com riqueza de detalhes a doutrina da eleição soberana de Deus, onde os gêmeos nascem e nenhum deles tinha feito bem ou mal para um ser escolhido e outro não ser escolhido. E Paulo demonstra isso com bastante riqueza de detalhe e clareza da doutrina, essa eleição de Deus no capítulo 9. No capítulo 10, Paulo cobriu a grande tarefa da igreja de ser missionária. Devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e não só longe, mas aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos estar não só testemunhando da palavra de Deus, não só testemunhando com nossa própria vida, mas falando do Evangelho.
Muitas vezes eu tenho visto crentes dizer: não, eu não preciso falar do evangelho para fulano de tal, eu só vou orar por ele. Não, está errado isso. Devemos orar e devemos pregar a palavra de Deus. No capítulo 11, Paulo expõe o valor dos judeus na história e a grandeza de Deus e seu sustento. Se os irmãos olharem aí, Romanos 11:32, Paulo vai dizer o seguinte: porque Deus a todos encerrou na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí Paulo, ele pensando nessa soberania de Deus, nessa grandeza de Deus, nessa glória de Deus, então ele vai nos expor aí o versículo 33, 34, 35 e 36, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele parece que ele de fato não entende completamente aquilo que ele acaba de expor, e ele fala então aí dessa riqueza, dessa profundidade, desse juízo inescrutáveis de Deus, que de fato nós não podemos alcançar. E neste versículo 36 que nós acabamos de ler, Paulo sintetiza tudo o que a Bíblia revela a respeito do ser e do caráter de Deus. E nós vamos então, meus amados irmãos, ver em 4 pontos este versículo. Nós vamos dividir em 4 pontos este versículo para nós entendermos de fato como que Deus aí chama de fato a glória para si mesmo. E ele então diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então Paulo está dizendo que Deus é a fonte e o dono de tudo que há. Ele é também a causa última de tudo o que acontece. E tudo o que acontece é porque Ele é soberano. Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, e tudo aquilo que está no meio. Deus é aquele que é o mantenedor de todas essas coisas. Então nós vamos ver, meus amados irmãos, essa primeira palavra que aparece, dele, porque dele são todas as coisas. Em grego, essa palavra que aparece aí, dele, é uma preposição simples que pode ser traduzida tanto no sentido de posse, como no sentido de origem. No sentido de posse, tudo é de Deus, tudo é de Deus. O Evangelho e o mundo é de Deus. O gado sobre as montanhas, as ovelhas, camelos, os carros, toda a criação, tudo que você pode ver e imaginar neste mundo, tudo é de Deus. Tudo é dele por posse, ele é o dono de todas as coisas. Mas também, essa palavra, ela pode ser traduzida como origem de todas as coisas, ou fonte. Lá em Gênesis 1:1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No Novo Testamento, o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. E nesse mesmo capítulo de João, João introduz o Logos, a segunda pessoa da Trindade, como agente criador do universo. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele agora introduz a segunda pessoa da Trindade, mostrando que em Cristo são todas as coisas. E Paulo expande esta obra criadora de Jesus em Colossenses 1, de 15 a 19, e eu peço aos irmãos para que abram comigo nesse texto, Colossenses 1, de 15 a 19, aonde Paulo vai dizer assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Essa passagem de João e de Colossenses que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, então, ele amplifica isso tudo que ele falou em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E essas passagens, elas nos mostram sobre a função de Cristo como a essência cósmica, o Criador e autor de todas as coisas, de quem todas as coisas foram criadas e subsistem. Todas elas subsistem e foram criadas em Cristo Jesus. O Novo Testamento fala de pelo menos 3 dimensões da experiência humana, das quais Deus é a fonte. Em primeiro lugar, Deus é a fonte de toda a verdade. Vivemos num mundo onde as pessoas sufocam a verdade, como Paulo acabou de expor lá em Romanos capítulo 1, onde hoje a palavra de Deus é mais uma verdade posta em cima de uma mesa, dentre outras verdades, como muitos têm pregado por aí. Não, a palavra de Deus é crivo para todas as outras expressões de verdade. Deus é o padrão de toda a verdade, e o que torna a verdade tão sagrada. A verdade, a palavra de Deus, ela é sagrada porque ela é o próprio Cristo, a palavra encarnada. Essa é a palavra de Deus. E então, meus amados irmãos, nós podemos ver que quando nós brincamos com a verdade, mantendo uma conduta contrária à palavra de Deus, estamos envergonhando o próprio Deus. E precisamos tomar muito cuidado com isso, principalmente os jovens, que tantas vezes brincam com a verdade, conhecem a verdade, jovens criados na igreja, que conhecem a verdade e tantas vezes têm namorado com o pecado. Meu amado irmão, cuidado com essa atitude, porque você está, de fato, envergonhando o nome de Deus, envergonhando as Escrituras, envergonhando Cristo Jesus, o Redentor, que foi à cruz por cada pecado nosso, por cada pecado seu. Mas Deus também é a fonte de toda a bondade. A norma última para a ética e a justiça é o próprio caráter de Deus. A lei de Deus nos revela a fonte do bem e do mal. A lei de Deus flui de seu próprio ser, do ser de Deus. Os teólogos fazem distinção entre justiça interior e justiça exterior de Deus. A justiça exterior se refere ao que Deus faz em sua administração do universo. Tudo aquilo que Ele criou e continua criando por meio de pessoas. E aí nós estamos falando sobre questões de música, de artes, tudo isso. Deus é a fonte de todas as coisas. E nesse sentido, compreendam bem o que eu vou dizer, se qualquer pessoa, seja ele ateu ou o que for, se ele faz qualquer arte, e esta arte ela tem princípio bíblico, ela é de Deus, ela é de Deus. A música também, ela é de Deus, se ela não tem absolutamente nada contrário às Escrituras, ainda que não seja uma música evangélica. A justiça, essa justiça exterior, a justiça interior, diz respeito ao comportamento de Deus, que não há variação ou sombra de mudança, como diz lá em Tiago 1,17. Aquilo que Deus é, todas as suas obras são igualmente justas. Deus é a fonte e o padrão de tudo o que é bom. Tudo o que é bom, Deus é a fonte disso tudo. E nós devemos, de fato, louvar e engrandecer o nome do Senhor por isso. Mas em terceiro lugar, Deus é a fonte
da beleza. Tudo que nos comprometemos em fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Não é isso que está dito lá em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. O nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso louvor, deve ser todas as coisas para o louvor e glória de Deus. Em 1 Crônicas 16, 29, diz que devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, nós podemos perceber que Deus, Ele é a fonte da verdade, Ele é a fonte da bondade e a fonte da beleza. Mas este versículo, nós podemos ir para o segundo ponto aqui, quando ele vai dizer que por meio dele são todas as coisas. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. Isso nos ensina que todas as coisas são governadas e ordenadas por Deus. Não só Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele é o mantenedor de todas as coisas. A nossa confiança, ela não está no presidente da República, ela não está em reis, ela não está no Papa, ela está no Rei dos Reis, aquele que governa todas as coisas, aquele que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas. A palavra por tem a ver com o meio, ou instrumento pelo qual todas as coisas acontecem. Paulo está aqui reiterando aquilo que disse em Romanos 8, que Deus em sua providência exerce soberania sobre, em e por meio de todas as coisas. Todas as coisas que vieram a existir em última análise, pela ação soberana do próprio Deus. A alegria do cristão é saber que todas as coisas estão nas mãos de Deus e são usadas por Ele para seus próprios propósitos, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E Paulo diz também que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, de fato, meus amados irmãos, traz uma segurança, um alívio, um descanso para cada um de nós, porque sabemos que o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, mas Deus sabe todas as coisas, e por isso nós podemos então descansar na sua providência, na sua soberania, buscando sempre a sua glória, buscando sempre o seu reino em primeiro lugar. Não existe acasos no universo governado por Deus. Se Deus existe, a soberania de Deus é um atributo essencial à sua própria divindade. Não existe neste universo nenhuma molécula sequer vagando perdida fora do conhecimento de Deus. Um dos reformadores, eles já diziam isso em outras palavras, mostrando que qualquer lugar que você pode pôr a mão ou o pé ou qualquer coisa, isso ali pertence a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Mas em terceiro lugar, esse versículo também vai nos informar que para Ele são todas as coisas, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A palavra que aparece aqui para indica o propósito pelo qual tudo se move. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: qual o propósito do universo? Qual o objetivo da história? Para que eu estou aqui? A resposta, em uma palavra, é Deus. Deus é a base de todas as coisas. Se nós tirarmos Deus da história, ou da história do nosso coração, nós vamos colher todos aqueles pecados e muito mais, aonde Paulo fala em Romanos 1, daqueles que abafam a verdade, e daí em diante então vem uma série de pecados sobre eles. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, Romanos 1, a partir do 18, diz assim:
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E nós então podemos perceber, meus amados irmãos, como que quando nós deixamos essa verdade de lado, como que vem todos esses pecados imbuídos junto com aqueles que fazem isso. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a fonte. Tudo se move na história e no universo para cumprir o seu propósito. Tantas vezes nos perguntamos, qual o propósito de Deus em tanta maldade e corrupção? Devemos entender que Deus é soberano e nós somos totalmente limitados. É aquilo que de fato nós falamos no início, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis seus caminhos. Nós não vamos de fato entender todas as coisas, mas sabemos que Deus tem propósito para todas as coisas. O salmista, no Salmo 115:1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. Não devemos viver buscando glória para si, ou amando a nós mesmos, como nós já sabemos fazer, mas devemos buscar a glória de Deus. E, de fato, meus amados irmãos, buscar a glória de Deus é luta, porque nós, normalmente, nós queremos buscar a nossa própria glória. Nossas vidas foram traçadas por Ele, desde a fundação do mundo, para a sua glória. Nós podemos ver isso no Salmo de número 139, quero também abrir esse Salmo com os irmãos, Salmo de número 139. Nós vamos ver neste Salmo a soberania de Deus, guardando toda a nossa vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, esse salmista, ele busca a glória de Deus, ele não admite que alguém do seu lado possa estar falando contra este Deus. Ele não está aqui dizendo que está falando contra ele mesmo, mas ele aborrece todos aqueles que falam contra o próprio Deus. E essa também deve ser a nossa atitude, de não, de fato, admitirmos aquele que fala contra o nosso amado Redentor, e buscando sempre a glória dele, buscando a glória de Cristo sempre nas nossas vidas. O destino das nações, a história, os planetas, os corpos celestes em órbita, todos criados, projetados e ordenados por Deus para expor a glória dele. Nós podemos ver isso em vários e vários textos, mas o salmista, no Salmo 19, ele diz isso: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se tudo que existe, existe por causa de Deus, segue-se que a criação toda deve dar glória a Deus. Nós lemos o Salmo 148, que o Alessandro leu no início da liturgia, mostrando lá como que todos devem buscar a glória de Deus, toda a criação deve se dobrar diante da glória de Deus. Isso nós devemos fazer de forma correta. Nós que conhecemos a Deus, nós podemos fazer de forma correta, porque nós conhecemos ao nosso Redentor amado. Mas o apóstolo Paulo, ele termina esse versículo dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra glória aqui refere-se ao valor de Deus, a glória de Deus em sua singular dignidade. Ela transcende a qual nenhuma criatura pode possuir em magnitude semelhante. A glória de Deus em sua singular dignidade transcendente, a qual nenhuma criatura pode possuir em magnitude semelhante. A glória de Deus ocupa uma categoria própria. A Bíblia, ela nos revela que ninguém viu a Deus, pois a nuvem da Shekinah, ou da presença de Deus, cega os olhos. Nós podemos aqui, meus amados irmãos, pensar um pouco também sobre a questão do culto
que nós tantas vezes temos percebido que tem dado a Deus em nome de culto, que na verdade a palavra de Deus está longe da palavra de Deus de culto. Pessoas que até plantam bananeira, dizendo que está fazendo isso no Espírito, muitas e muitas outras coisas, fazendo em nome do Espírito. A Bíblia nos mostra que isso tudo é desvio das Escrituras e que o culto ele deve ser solene e ele deve ser com muito temor e tremor, muito temor e tremor. Apocalipse capítulo 21 e 22 vem nos mostrar que a cidade santa que desce do céu, ela diz que não há luz, pois a glória de Deus e o brilho do seu Filho ilumina a cidade perpetuamente. Não existe luz, não existe lamparina, não existe vela, mas a própria glória, o brilho da glória de Deus é que ilumina a cidade santa, o brilho da face de Deus, a manifestação da sua glória, ilumina cada centímetro do reino de Deus. A luz da glória de Deus, ela nunca se extingue. Por isso o apóstolo diz: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória de Deus é eternamente, ela nunca se extingue. A glória de Deus é por toda a eternidade, é por toda a eternidade. Os irmãos, por favor, abram em Apocalipse, que nós vamos ver isto no Apocalipse 21, Apocalipse 21, a partir do 21. Apocalipse 21, 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, mas é para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós podemos ver que esta glória de Deus, ela é eternamente, ela é eterna, ela não se extingue, ela é o bastante, ela é o suficiente para a iluminação de toda a eternidade, de tudo aquilo que necessitamos. Quando chegamos à presença de Deus para adorá-lo, a única resposta adequada é reverência, admiração, humildade e submissão. Não dá, meus amados irmãos, para terem outro sentimento além desse, de reverência, de admiração por este Deus Todo-Poderoso, por esse Redentor amado, que foi à cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. Humildade, submissão, desejo de obedecê-lo, desejo de descansar nele, de achar nele refúgio, de fato. E nós podemos, meus amados irmãos, pensar um pouco nessa questão de Deus como refúgio, como que a palavra de Deus ela nos mostra como que Deus é o refúgio dos seus eleitos, como que Deus é o nosso refúgio, que nós o tempo todo falando sobre nós devemos descansar nele, não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, do amanhã, em tudo, porém, podemos colocar diante dele e deixar as nossas preocupações ali diante dele, nós não precisamos andar ansiosos. Meus amados irmãos, e eu quero dizer para vocês que eu tenho percebido que uma das coisas mais difíceis de fazer é descansar em Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela vai nos mostrar que nós devemos de fato saber que Deus é o nosso refúgio. Mas quando nós nos deparamos por situações difíceis nas nossas vidas, nós queremos tantas vezes resolver do jeito que nós queremos resolver. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, a esperar em Deus,
e saber que Ele está diante de todas as coisas. Nós não precisamos viver uma vida desesperada, nós não precisamos viver uma vida de ansiedade, nós podemos de fato viver uma vida descansada nele, para a glória dele, para o louvor dele, em submissão a ele e a sua palavra. Muitas vezes nós não temos a consciência que quando estamos adorando a Deus, estamos na presença daquele que os anjos escondem o rosto. E nós devemos, de fato, termos reverência e submissão a tudo aquilo que ele tem falado. O pastor Milton tem falado constantemente aqui essa verdade. Se você ouve a palavra de Deus, e você sabe que a palavra de Deus, é melhor obedecer. É melhor obedecer, porque fica difícil a nossa vida de outra forma. João Calvino, ele comentando esse texto de Romanos 11:36, ele diz o seguinte: são totalmente absurdos, irracionais e deveras insanos aqueles conceitos que são engendrados com o fim de difamar a glória de Deus. Vou repetir. São totalmente absurdos, irracionais e deveras insanos aqueles conceitos que são engendrados com o fim de difamar a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria então de concluir dizendo o seguinte: nós devemos pensar mais, nós precisamos estudar mais, nos debruçar mais sobre esse assunto de vivermos para a glória de Deus. Na atualidade, um pastor que mais tem trabalhado com esse assunto é John Piper. Ele tem livros fantásticos e vídeos que falam sobre esse assunto de forma maravilhosa. Mas vez por outra ele tem uma frase que me chama a atenção, que ele diz o seguinte: como que eu posso trazer mais glória para Deus? Deus, ele tem a sua glória independente de mim, independente de você. Deus é glorioso, Deus é perfeito em todos os seus atributos, mas como que eu posso glorificar Deus mais na minha vida, no meu viver? E ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. Meus amados irmãos, exatamente essa questão que nós estamos dizendo aqui sobre a questão de descansar em Deus. Falar de descansar em Deus, de confiar nele, é alguma coisa tão fácil de falar, que nós, vez por outra, nós estamos ouvindo alguém falar. Uma pessoa conta uma história, conta uma dificuldade para o outro irmão, e ele fala: não, tem que confiar em Deus. Mas tantas vezes, no nosso viver, no dia a dia, diante das dificuldades, diante da escolha entre dois caminhos, nós temos dificuldade disso. E Deus é mais glorificado em mim quando eu mais sou satisfeito nele, quanto mais eu descansar nele, quanto mais eu confiar nele, quanto mais eu ter prazer nele, quanto mais eu querer ele, conhecê-lo na minha vida, ele é mais glorificado na minha vida. E assim, de fato, eu vou ser mais transformado à imagem de Cristo Jesus, o Redentor, que esta é o que Deus quer para cada um de nós. Mas nós também aprendemos que o centro de todas as coisas não é o homem, e sim é Deus. Não é o homem, mas sim é Deus. Hoje nós vivemos também dias onde nós podemos ver como que o homem ele está no centro de todas as coisas. E nós precisamos de fato buscar este conhecimento cada vez mais e saber que de fato todas as coisas e tudo, Deus é o início, o fim e o meio de todas as coisas. Deus criou todas as coisas indistintamente para a sua glória. Todas as coisas que Deus fez, Ele fez para a sua glória. E de fato, meus amados irmãos, é uma perca de tempo, além de ser pecado, nós não vivermos para a glória de Deus. Cristo morreu para a glória de Deus. Paulo diz isso aí em Romanos 15, 8 e 9, Paulo diz assim:
Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Cristo morreu para a glória de Deus, para a glória de Deus. E nós aprendemos isso também na nossa confissão de fé, que o fim principal do homem é a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar buscando sempre a glória de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver também que a salvação toda é dele, por meio dele, para ele. A salvação em Cristo Jesus toda é para ele e por meio dele, né? Como diz o versículo aí, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos.